Bom dia! Hoje eu vou comentar sobre as minhas experiências do mês de março. Ele foi um mês que não foi muito produtivo na parte exterior, então eu não busquei muitos hobbies, alguns dos meus hábitos eu não consegui manter. Eu não sei o que aconteceu esse mês, mas eu simplesmente não estava com muita vontade de manter essas coisas, então hábitos como a leitura, caiu um pouco a quantidade que eu lia por dia, comer frutas, estudar idiomas, que foi algo que eu tinha me proposto, eu não cumpri, assim, todo dia, né? Em comparação aos outros meses que eu marco isso numa planilha ali, o que eu tô fazendo cada dia, esse mês foi um mês mais fraco. Porém, foi um mês onde eu voltei as minhas atenções à minha parte interior e eu vou mostrar uma imagem para vocês que eu acabei desenvolvendo e explicar um pouco sobre isso que eu acabei refletindo ao longo desse mês, que eu passei vários dias pensando, eu ainda estou pensando, ainda estou construindo essa ideia e ainda estou experienciando as coisas para poder falar se isso realmente acontece ou se é só alguma coisa da minha cabeça. Nessa imagem, então, eu tento exemplificar um pouco como a minha energia está funcionando. Daqui a pouco eu vou definir o que seria energia e qual que é a minha visão sobre isso. Na parte esquerda da imagem, então, eu exemplifico como a minha energia funciona enquanto eu utilizo o celular, né, o smartphone, como algo para além de uma ferramenta, então utilizando como um passatempo, como com redes sociais, e isso acaba gerando distrações e tudo mais. E na parte da direita, como minha energia funciona quando eu não estou utilizando o smartphone, ou só estou utilizando como uma ferramenta, e como minha energia funciona quando eu estou nesse estado. Bem, para começar eu queria definir o que é energia. Então, basicamente, o que eu vou falar é um complemento das imagens, onde nas imagens a energia ela é demonstrada por diversas linhas de diversas cores, onde cada linha eu busco representar alguma forma diferente de energia na nossa vida, seja uma energia física, uma energia mental, uma energia espiritual, e elas também têm espessuras diferentes, porque cada uma demanda uma atenção, e isso pode gerar outros vídeos onde eu falo um pouco sobre isso a partir da minha visão. E agora falando sobre a energia em si, sobre como a minha atenção está voltada a isso por conta desse experimento, primeiro eu gostaria de falar que isso é uma parte do experimento que eu não estava esperando até então. Eu achava que tudo ia ser muito direto e tudo ia ser muito exterior. Por isso que quando esse mês eu deixei de dar atenção, ou não sabia por que não estava dando atenção à parte exterior da minha vida, foi basicamente porque toda a minha atenção, seja ela consciente ou inconsciente, ela estava voltada à minha parte interior e a todo esse desenvolvimento, todos esses momentos de reflexão. Então, da mesma maneira que estar com tempo ocioso no início do ano me fez ler vários livros, e no segundo mês me fez procurar novos hobbies, talvez no terceiro mês do ano, essa ociosidade por não estar utilizando o smartphone não gerou nenhuma compensação externa, mas esse tempo ocioso serviu para reflexões internas e como minha mente e meu corpo estão funcionando dessa maneira. Então, basicamente, nessa imagem a gente tem duas partes, onde a parte da esquerda, que eu acho que é essa aqui, na verdade essa é minha direita, mas vai estar ao contrário, então na imagem eu acho que é essa. Utilizando o smartphone, por a gente estar conectado, seja, por exemplo, vai jogar uma sinuca com os amigos e você tá jogando sinuca e tá na rede social, mexendo no celular, você sempre tá conectado com mais coisas. E essa conexão gera uma demanda energética, pessoal, para questões de fora. Então, mesmo que sem smartphone eu também demande essa questão externa para a sinuca, quando eu chego em casa, a reflexão que eu tenho é sobre como aquilo me afetou e como aquilo me deixou feliz e como eu posso estar desenvolvendo o que a gente pode chamar de gratidão genuína ou algo assim, que é um sentimento que é um pouco difícil de ser aprendido,
Quando a gente está com o smartphone, isso é um pouco difícil de ser desenvolvido, porque você chega em casa e talvez você vai voltar para as redes sociais, você não vai refletir sobre como aqueles momentos afetaram a sua parte interna. Então, o que acontece é que a maioria da sua atenção, em todos os momentos, está refletindo sempre para fora. E, enfim, eu já vou chegar nesse ponto, mas isso não é um problema e não existe uma maneira correta de viver. Mas o meu ponto é, o que a gente precisa para o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, para o nosso desenvolvimento interno e como que isso reflete nas pessoas que estão à nossa volta. Estar sem smartphone me fez refletir muito sobre o que eu quero desenvolver para mim e como esses sentimentos vão refletir na minha família, com os meus amigos, no meu trabalho. E isso tem sido muito importante para minha vida. Então, embora nessa imagem que eu mostrei, eu acho que eu vou passar de novo aqui enquanto eu falo sobre isso, percebam que nas energias eu deixei um pouco dessas energias, claro, entrando dentro do círculo que diz respeito à parte interna e bastante para a área externa, quando a gente está utilizando o smartphone. E quando a gente não está, fica um pouco para a área externa e um pouco para a área interna. Então, na verdade, o que eu quero demonstrar é que a gente, independente do que a gente faça, a gente sempre vai ter essa energia vagando sobre a parte interna e a parte externa, e isso é muito importante, que a gente precisa encontrar esse equilíbrio. E como não tem uma regra para encontrar esse equilíbrio, e agora eu vou comentar sobre não existir uma maneira correta para viver, a gente tem que encontrar esse equilíbrio individualmente. E acredito que, aí justificando um pouco sobre o meu TCC, existem ferramentas, existem livros, existem vídeos, existem pessoas que nos fazem entender qual que é o nosso equilíbrio. E eu sinto que talvez essa experiência e talvez o livro que eu vou desenvolver possa ser uma dessas ferramentas para ajudar o pessoal a encontrar qual que é esse equilíbrio energético e como eles podem voltar a atenção para esse desenvolvimento pessoal. E isso aqui não é nenhum papo de coach, como a gente pode se tornar pessoas melhores e como a gente pode vencer na vida, e não é sobre isso, é sobre a gente só acordar e dormir feliz. É basicamente isso, acordar leve, ter um dia feliz, entender por que as coisas são assim, como que as coisas estão funcionando. E essa experiência tem me feito desenvolver essa parte interna, e isso eu gostaria muito de mostrar para as pessoas, que isso também é um ponto positivo de não estar super conectado a todo momento com o smartphone. Bem, eu não sei se ficou um pouco confuso o que eu falei, mas eu vou tentar resumir isso e logo em seguida fazer um convite para vocês para o mês de abril. Basicamente o que a gente tem na nossa vida são pontos de atenção que a gente vai dando ao longo do nosso dia, ao longo do nosso mês, ao longo do nosso ano, seja para as pessoas, seja para objetos, seja para o nosso corpo, seja para o nosso tempo. Então, o que a gente precisa é entender como a gente está demandando a nossa atenção a essas coisas. Se eu vou cuidar do meu cabelo e isso vai me fazer bem, se eu vou passar um creme no meu cabelo e isso vai me deixar feliz, isso vai refletir em como eu lido com as coisas externas, essa felicidade que foi construída por eu simplesmente cuidar do meu cabelo é algo que pode ser uma atenção positiva na minha vida. Agora, se eu sou uma pessoa que gosta do meu frizz, que eu gosto do meu cabelo um pouco mais bagunçado, por assim dizer, e isso me deixa feliz, talvez para mim utilizar creme não seja a melhor opção, mas não utilizar creme não quer dizer que vai me deixar triste porque aquela pessoa que usa creme fica feliz utilizando. Então, isso foi só um exemplo sobre como cada pessoa pode funcionar e como o experimento do celular não diz respeito à quantidade do uso do celular que é correta, mas sim entender como esse experimento, o que ele gerou em mim e como eu posso traduzir isso para vocês de uma maneira que vocês consigam compreender qual que é o equilíbrio ideal para cada um. Para mim, eu acredito que utilizar a rede social, depois desse experimento, eu vou me afastar ao máximo, porque para mim realmente foi algo que eu percebi que não funciona.
Mas tem pessoas que talvez a rede social, utilizar uma meia hora por dia, seja importante para um desenvolvimento, para ela entender como as coisas estão funcionando ao seu redor e como isso pode contribuir para a felicidade interna dela. Então, o que eu queria demonstrar com esse vídeo é que a gente precisa buscar um equilíbrio energético sobre o que a gente vai dar atenção na nossa vida individual e como isso reflete na parte externa. Então, basicamente, isso é um assunto muito complexo e que demanda muita reflexão interior ao longo de muitos dias e muitos meses, talvez uma vida inteira, para a gente entender o que realmente seria esse equilíbrio energético e como isso reflete na nossa vida. Bem, para construir essas coisas, acredito que existem, como eu falei, muitas ferramentas, pessoas e coisas que possam equilibrar nossa felicidade, nossa paz interior e tudo isso para que a gente possa se desenvolver. Pensando nisso e junto ao experimento, eu queria propor algo para o mês de abril, que inicialmente foi algo que eu propus a mim, para ver como que isso seria refletido nessas questões, e que, comentando com alguns amigos, eles super animaram de fazer isso junto comigo. E eu gostaria de fazer esse convite a vocês que estão assistindo também. Se alguém de vocês fazer, eu não quero cobrar resultados disso ou ficar enchendo o saco de "ai, me mandem como que foi", mas seria muito legal se alguém fizesse, me mandasse talvez um e-mail falando como que foi a experiência que eu vou propor aqui. Então, basicamente, partindo da premissa que hoje em dia tudo que a gente tira uma foto, ou tudo que a gente grava, ou tudo que a gente acha bonito, a gente tá colocando isso pra fora, postando um stories que talvez amanhã saia do stories e ninguém nunca mais veja. Eu pensei que tirar fotos e não postar possa ser um desafio para nossa geração, para minha geração principalmente, mas que no final do mês isso pode ser legal, fazer uma coleção de fotos e guardar isso de uma maneira que não seja no Instagram, por exemplo, ou em redes sociais. Então o que eu fiz foi propor, a partir deste mini folheto, desse mini folder, desta coisa que eu acabei fazendo, um experimento onde a ideia é tirar uma foto por dia. Eu vou fazer com uma câmera digital, onde eu só vou tirar a foto, eu não vou ver essa foto até o final do mês, assim, na tela de um computador ou no celular. Eu vou tirar essa foto daquele momento que eu achei bonito, que eu achei legal, e vou guardar uma foto por dia até o final do mês. E aí no final do mês eu vou pegar essa coleção de fotos e vou ver o que eu tenho. E a partir disso talvez criar um livro, um zine, fazer alguma coisa com essas fotografias. Mas a ideia não é sobre tirar fotos, mas sim sobre como a gente tá acostumado a sempre registrar coisas e mostrar pros outros e postar e de novo, não que isso seja errado, mas eu tô me propondo a ver um outro lado e como esse outro lado pode fornecer coisas boas pro meu desenvolvimento ou pro desenvolvimento de quem for fazer o experimento. Então eu chamei de abril fotográfico, não sei se tá dando pra ver certinho, não sei qual que é a altura. Abril fotográfico, aqui tem o objetivo e como fazer. Então basicamente compilar 30 fotografias ao longo do mês, uma por dia, revelando-as em conjunto ao final de abril. E como fazer? Todo dia tirar pelo menos uma fotografia, utilizar uma câmera e não passar as fotos para computador ou para o celular até o final do mês. E caso fotografe com o celular, guardar em uma pasta do dispositivo e não postar ou enviar para outros lugares até o final do mês. Então, se alguém for fazer pelo smartphone, tira foto que você acha de um lugar bonito, seja de uma planta dentro de casa, seja de uma planta fora de casa, seja do céu, seja de um prédio, seja de qualquer coisa, de um cachorrinho. E cria uma pasta no celular e joga essa foto pra lá e deixa ela guardadinha lá e no final do mês pra ver tudo isso. Aqui tem, eu fiz tipo um mini calendário para ir marcando os dias que foi tirando foto. Assim, o ideal seria tirar uma foto todo dia, mas caso não dê, só vai marcando quando tiro foto para saber os dias certinho, mas não que isso seja uma super regra ou coisa assim, seria mais a nível de controle. E aí, por final, aqui das ideias futuras, montar um zine
coletivo ou individual com as fotografias. Então, conversando com os amigos meus, a gente pensou sobre, talvez, vamos supor, eu tirei 30 fotos, um amigo tirou 30, outro amigo tira 30, a gente junta todas essas fotos e monta, por exemplo, um álbum de cachorrinhos que a gente viu na rua. Aí a gente pega as fotos dos cachorrinhos e monta isso. Então isso é uma experiência que pode gerar novas experiências, novos frutos. Ou não, ou pode ser que eu tire as fotos, ache todas as fotos meio medianas, não goste dela e seja só um mês que serviu para entender que talvez isso não funcione. Como tudo é um experimento e como isso é uma autoetnografia e isso faz parte, eu acredito que se alguém for participar, só participe com esse entendimento de que as coisas só vão acontecer e não que elas precisam acontecer de uma determinada maneira. Esse foi o vídeo, eu espero que tenha ficado bom, eu espero que tenha dado para entender como foi essas experiências do mês de março, que foram experiências mais internas, foram experiências mais reflexivas, e eu espero que eu esteja num processo correto de entendimento dessas coisas e que eu possa estar colaborando para quem vê esse vídeo ou quem for ver o material final do TCC possa estar colaborando com o desenvolvimento de cada um que esteja acompanhando esse trabalho. Muito obrigado por assistir, eu espero que tenha sido bom para você e em breve eu trago mais vídeos sobre leituras e hobbies e coisas externas, mas por enquanto fica mais essa reflexão para vocês. Tchau e até a próxima!